Eu quero primeiro agradecer a vocês por aceitar esse convite. Já vinha um tempinho pensando no nome de vocês dois. São pessoas assim que, como eu falei, eu admiro muito. Eles têm uma história de vida e uma história de amor com esse Deus maravilhoso que é contagiante. Eu nunca vi. Vou te fazer uma pergunta, Gê. A Ju fica com raiva, fica zangada? Eu nunca vi ela só vejo ela sorrindo. Parece que não tem problema na vida. Então, assim, é lindo de ver, é Às, maravilhoso. Pode falar. às vezes, quando ela fica zangada, é comigo. Pode ficar tranquila. Bom, então, assim, agradeço muito, muito, muito o convite de vocês. A Ju e o G são pessoas, assim, usadíssimas na nossa igreja. Eles assumiram, eu acredito que o departamento mais importante da igreja, que é o Ministério Pessoal. E Deus tem usado eles, assim, de maneira grandiosa. E vai continuar usando e não será diferente hoje. Então, hoje, ele vive parte 1. Semana que vem, eles vão estar novamente conosco, não é? Para dividir esse pão. A palavra é com vocês. Olha, é uma alegria estar com vocês nesta noite. Eu acho que a nossa maior alegria é poder testemunhar desse amor maravilhoso de Jesus por cada um de nós, dessa sua graça, da sua misericórdia que nos alcançou. Durante 15 anos, nós frequentamos o Espiritismo, éramos assim pessoas muito dedicadas na prática do Espiritismo, porque entendíamos que ali Jesus estava operando de forma poderosa, mas e ali também dedicávamos a nossa vida em trabalhos de obras de caridade, enfim, e o G na área da Umbanda, onde fazia e auxiliava ali nas curas, nas entregas, nos despachos, todo o trabalho que a Umbanda faz, e eu com Allan Kardec ali, né, com a mesa branca. Era médium, eu psicografava as mensagens que chegavam através dos espíritos, e essas mensagens, de alguma forma, confortavam aquelas pessoas que tinham perdido os seus entes queridos, né? E eu me sentia, assim, bastante útil nesta obra. Mas, quando nós iniciamos nessa prática, nós éramos recém-casados, depois eu engravidei, tive a nossa filha, que é a Maria Luísa, e durante esse período de gestação, eu fui acompanhada por essas entidades, né? E, enfim, ela foi apadrinhada por eles. Mas com idade de ir para a escola, nós conversamos em casa e a matriculamos no colégio adventista, porque entendíamos que o colégio tinha toda uma estrutura em relação à formação de caráter, de valores, de princípio. Era isso que nós queríamos para ela, né? E no colégio ela foi conhecendo a palavra de Deus e ela foi trazendo esse conhecimento para nós que até então nós não entendíamos. Houve um conflito aí muito grande principalmente entre ela e o pai. Ele era assim, para quem o conhece, o G, ele é muito incisivo, tem muitos argumentos, e então para ele ter esse entendimento realmente não foi fácil. Eu estava assim mais aberta à palavra, eu fui buscando mais entendimento. Nesta época nós conhecemos a Darleide e o J. Washington, que nos acompanhou nesse período que foi bem difícil, esse período de transição, até porque as entidades elas também não davam muita folga, não. Eles estavam assim bem presentes e eles também puderam nos acompanhar nesse período que não foi fácil. E aí eu fui tendo conhecimento da palavra e nesse mesmo, isso foi em 2010 mais ou menos, 2010, né? Aí no 2011 eu me batizei e foi no mesmo ano que eu e minha filha nos batizamos em 2011 e esperamos
pelo G por 2 anos ainda. Foi uma batalha assim, bem intensa. Nesse tempo, ela também saiu do colégio, ela foi estudar no NASP, fez pedagogia, e ela é missionária mesmo, né? Ela abraçou essa causa e ela levou a sério o ID e levar o evangelho a todo o povo, raça, língua, credo e nação, né? E ela saiu para fazer missão e foi fazer missão na África, foi fazer missão na Índia e, enfim, era uma jovem assim, muito dedicada à causa de Deus. Ela conheceu um jovem teologando, que na época que estava estudando aqui no NASP, ele era indiano. Eles então se casaram e foram então morar em Beirute, no Líbano. E lá eles continuaram fazendo a missão, se casaram aqui no Brasil, né? Foram para lá e hoje nós temos uma netinha que nasceu no Líbano e que agora estão aqui no Brasil fazendo mestrado, estão aqui no NASP e então continuam, né? Aí se atualizando para voltar no campo missionário. Então a gente tem um amor muito grande por esta obra, por entender o que Jesus fez na nossa vida, de onde Jesus nos resgatou, de onde Ele realmente nos tirou. E quando nós descobrimos essa verdade, nós abraçamos de uma tal forma que hoje a gente vive esse evangelho na nossa vida. A gente tem a maior alegria de sair e testemunhar do que o Senhor tem feito em nós. E tem feito maravilhas mesmo. O Senhor tem nos usado para a honra e glória do seu santo nome, porque a gente sabe que é tudo através do poder do Espírito Santo, né? E muitas vidas têm sido alcançadas aí também através desse nosso testemunho. Então eu louvo a Deus por tudo isso, Deus realmente tem feito maravilhas. Hoje eu trabalho na TV Novo Tempo, tive que abrir mão de muita coisa, da minha profissão, nós tínhamos um comércio na época, eu fechei a loja por entender o sábado e o Senhor, sabendo que o Senhor tinha outros caminhos também para a minha vida. Hoje eu trabalho na Escola Bíblica da TV Novo Tempo, coordeno ali a Escola Bíblica Distrital, junto com mais de 3.000 pastores que nós temos aí espalhados por todo o Brasil e coordenadores de alunos interessados no Novo Tempo. E vivemos o Evangelho. As coisas nem sempre são fáceis, né? Quando você deixa uma crença daquela da qual você achava que você estava correto, que você estava seguindo, nem sempre é muito fácil. Quando a gente conta a história assim, num curto espaço de tempo, dá a impressão que foi tranquilo, mas não foi nada tranquilo. As coisas foram... Há realmente uma guerra estabelecida entre o bem e o mal, sabe? Esse grande conflito que a gente lê, que a irmã White escreveu, nós vivemos ele. Então, muitas pessoas que estiveram nessa condição que nós estivemos, como esse rapaz que eu acabei de falar há pouco, lá de Porto Seguro, né? Sabe exatamente o que é o grande conflito. Tem a exata noção do que é o grande conflito. E, ao contrário do que alguns dizem, né? Ah, você se batizou, tá tudo tranquilo. Não, aquilo ali não é água benta, entendeu? Que você entrou no batismo e saiu dali, tá tudo certo. Não. Você foi batizado para a remissão dos seus pecados, morreu um velho homem e renasce um novo homem. Essa é a grande verdade. Mas quando você renasce quando você renasce para ser um novo homem, a briga ela continua e ela é mais acirrada. E muitas vezes essa briga passa pelos seus pares dentro da igreja. Quando você muitas vezes é questionado com um olhar, com frases, se de fato você assumiu essa fé, que agora você diz que ela é real e verdadeira, se de fato você é agora um adventista do sétimo dia. Então, nós temos e tivemos muitos problemas em relação a isso dentro da própria igreja. E algumas vezes, em algumas situações em que eu estou pregando nas igrejas e que eu trato desse assunto, eu gosto sempre de deixar muito claro nas igrejas onde eu vou,
para que as pessoas não pratiquem esse mesmo erro, não é? Porque muitas pessoas hoje não estão dentro da nossa igreja porque boa parte se sente elitizada, como se nós fôssemos a última, ou melhor, a única igreja que estará no céu. Então, não é bem assim que funciona, né? Essa igreja invisível, da qual nós não temos conhecimento pleno, é essa igreja que o Senhor virá buscar. Então, muitos daqueles que às vezes estão de pé, cuidem para que não caiam. Pense no outro sempre como um irmão. Não traga o outro dentro de um julgamento, né? Principalmente quando você vem dessa linha do espiritismo, né? O pessoal que também vem da Igreja Católica também é um pouco difícil, porque há sempre uma batida muito forte em cima de imagens, porque Maria, porque isso, porque aquilo, né? E na verdade, a adoração, ela não está fixada em imagens, né? A adoração está em tudo aquilo que substitui a Cristo na sua vida. Então, pode ser seu marido, pode ser seu filho, pode ser seu carro, pode ser uma série de coisas. Não necessariamente a imagem de um santo, né, estabelecida. Tem alguém? Oi, Ale. Conheceu um pouquinho ali agora? Está fechado seu microfone. É incrível como Deus age na vida da gente. Eu sou batizado desde 2011. Olha aí. Para você que não sabe, eu era ateu. Completamente. Então, são caminhos diferentes, mas com algumas paisagens parecidas, né? Sim. Sabe como é que eu entendo o ateu, Ale? Eu entendo o ateu, a minha concepção, tá? Eu entendo o ateu como um CD virgem, que nunca teve uma gravação, entendeu? Exatamente. E então, se você chega com a palavra de Deus conectada dentro de uma realidade, porque o ateu ele precisa de uma posição. 2 e 2 para mim é 4, meu querido. Não vem dizer que 2 e 2 para mim é, sabe, 3,5, que não é. Você tem que provar para ele as coisas. E aí é que tem a necessidade de alguém que for dar um estudo bíblico ser coerente com aquele raciocínio que o ateu tem. Agora, quando você vem de uma outra denominação enraizada, como a nossa, né, cheio de pragmatismo, cheio de como é que eu posso dizer, de realidade, né? A pessoa disse que ia ficar rica e ficou, o outro fez um trabalho errado lá e a pessoa também desandou na vida, né? Você tem um CD que, por pior que seja, ele já tem uma gravação. Exatamente. A pessoa, quando vier para você, ela vai ter que desgravar ele, não sei se a palavra está certa, mas purificá-lo, vamos dizer assim, purificá-lo, deixá-lo virgem, e agora não, vamos com uma nova ideia. Esse processo é um processo difícil, para você vir com uma nova ideia. Por exemplo, era assim, a minha mãe, eu fui criado num lar católico até 13 anos. Meu pai e minha mãe sempre muito católicos, e eu já tinha lido, porque eu gosto de ler, eu tenho umas esquisitices, né? Eu peguei a Bíblia e já tinha lido 2 vezes, e eu estava fazendo o catecismo. E as coisas que eu lia na Bíblia e que meu pai me ensinava no domingo de manhã, ela não batia com aquilo que eu via dentro de casa, né? Os exemplos que eu via, que não é um caso nesse momento. E eu simplesmente abandonei a fé ao ponto da minha mãe trazer o grupo de oração delas para minha casa e eu observar a situação e pular o muro para não ter contato com ninguém. Só para você ter ideia, né? Para mim, eu me bastava. As coisas que eu conseguia era por mérito próprio somente. A festa Jesus Cristo, para mim, era como se fosse o Papai Noel, né? Mas até que eu tive um incômodo. E aí, eu vou mandar um livro para vocês e vocês vão ficar sabendo. Né, Rosângela? Eu entendo que esses dois passaram, porque eu também passei por isso. Dona Rosângela. E a guerra espiritual é muito grande. E você passar sozinho, sem auxílio, sem assistência, você
fica de denominação em denominação e vai complicando cada vez mais. Graças a Deus que vocês foram diretamente aquele que pelo menos tem a verdade e não lida com costumes, doutrinas e certos cerimoniais que vão mexendo com a sua cabeça. E é uma luta você querer sair daquilo que, onde eu passei, Seixo Noyer e Messiânica, Allan Kardec. Rosângela, Mestre Masaharu Taniguchi, Teruga Taniguchi. Né? É tanta coisa, mas todo lugar que eu pisei, eu dizia para a pessoa, aqui não é meu lugar. Sempre disse isso. Aqui não é meu lugar. Então, como a gente não tem assistência em determinadas denominações, ao contrário, fazem levantar mais o teu passado, querendo suscitar coisas que não convém, aí você fica naquela briga. Deus segurando a gente e o adversário das nossas vidas puxando para lá, para o teu passado. Não é fácil, não. A luta é grande. A luta é grande. Hoje, eu já entrevistei no meu programa o Eduardo aqui, que também foi um pai de santo, e ele encontrou Cristo numa forma semelhante. O filho dele começou a participar dos desbravadores. Olha aí. E, sem ele saber, ele se decidiu ao batismo. E quando esse cidadão ficou sabendo do batismo, ele se muniu de seus demônios, ele falando assim para mim, e foi para a igreja para matar todo mundo. Chegando na igreja, na porta da igreja, foi a primeira vez que ele disse que se sentiu abandonado pelos espíritos. Os espíritos não conseguiram entrar na igreja. E ele conseguiu entrar à igreja que eu frequento hoje, que é de Alphaville, e assistiu o batismo do filho. Muito revoltado. Mas no apelo de pastor Ricardo, no final, ele se ajoelhou e renunciou todos os demônios no mesmo dia. Coisa linda, hein? Eu fico imaginando o conflito de vocês dois, porque era o Umbanda e o Allan Kardec, né? Espiritismo. Em qual momento que vocês viram que Jesus entrou e esses espíritos sumiram? Foi no distanciamento da Maria da igreja, né? Então, como eu disse, minha filha, ela sofreu um embate muito grande aqui dentro de casa com o pai. E ela era muito dedicada às coisas ali da igreja, embora ainda não tivesse sido batizada, mas eu vi que as lutas espirituais eram tão intensas, até porque ela também, quando eu estava grávida, ela foi acompanhada pelos espíritos, né? E ela tinha os padrinhos dela, aqueles que estavam acompanhando todo o desenvolvimento dela. Então, eles tinham ela como um troféu deles, né? E ela sofreu muito, muito aqui em casa. Mas ela já buscando esse entendimento, por vezes ela fechava o quarto dela, ela guardava o sábado dela, ela fazia as orações dela, enquanto nós nos reuníamos aqui na sala para fazer as nossas reuniões.
Mas eu percebi como mãe, e numa fase de adolescência, de que ela já estava se afastando das coisas da igreja. A fé dela já não era mais a mesma, ela estava muito fragilizada, e nesse momento eu resolvi ir com ela para a igreja. Amém. Quando eu fui para a igreja e vi tudo, aquele sábado, as pessoas parando a sua vida para ir num culto numa igreja, adorar um Deus, eu fui tocada pelo Espírito Santo. Falei, o que é isso? O que é isso? Eu quis saber mais. Eu fui flechada pelo Espírito Santo. Porque a nossa igreja é uma igreja que na nave cabem 500 pessoas. Então você imagina como ela chegou sozinha lá, né? Com a minha filha. Você chega numa igreja, 500 pessoas na nave, e você pensa assim, o que esse povo está fazendo aqui que não está trabalhando? Isso porque eu tinha uma época um comércio, uma loja de moda feminina, muito bem localizada aqui em Jacareí, uma loja bem bacana. E nesse sábado, então, eu deixei de ir à loja e fui para a igreja com ela. E aquilo realmente me impactou. Por vezes, então, eu deixava a loja e ia com ela aos sábados e fui buscando esse entendimento, até que chegou num ponto que a minha funcionária, já estava com uma única funcionária, isso é uma outra situação, que a gente em algum outro momento comenta, porque a loja estava passando por uma dificuldade financeira, eu estava com uma funcionária, e aí chegou no final de janeiro, a funcionária, numa sexta-feira, falou para mim, Ju, amanhã eu não venho mais trabalhar na sua loja. Eu falei assim, como que você não vai vir amanhã? Amanhã é sábado. E você também não vai vir nem... Eu falei assim, não, amanhã eu não venho. Mas nem segunda, que segunda já é fechamento de mês, eu preciso ir para São Paulo, acertar com os meus fornecedores. E ela falou assim, não, eu não venho mais. Isso foi numa sexta-feira. Aí eu falei, eu já estava indo à igreja, já frequentando com ela as classes da escola sabatina, a classe de jovem, enfim. E com ela no coral na sexta-feira à noite. Aí eu entendi que já era o primeiro desafio. E eu falei assim, Senhor, eu estou entendendo. Eu estava muito aberta a essa voz do Espírito Santo. Eu falei, Senhor, eu estou entendendo. O Senhor quer saber se amanhã eu venho abrir a loja, o que eu faço, eu fecho a loja. Aí eu entendi. Então, a partir de amanhã, que é sábado, a loja vai estar fechada para que eu possa guardar o sábado do Senhor. E aí, isso ficou muito forte, nós fizemos um banner, nós colocamos na porta da loja, que a partir daquele sábado a loja estaria fechada aos sábados, conforme Êxodo, conforme o mandamento, o quarto mandamento, enfim. E as coisas foi fluindo, eu fui estudando cada vez mais, mas aí, como você vê, nós esperamos 2 anos pelo pai. Eu e minha filha, vivendo lutas muito grandes aqui, porque nossa casa estava dividida. A casa dividida não se sustém. A casa estava dividida e ela, uma jovem, já saindo agora para estudar fora, e eu com o pai aqui dentro, vivemos muitas lutas que não foram fáceis. E depois de 2 anos, então, ele se decidiu. Ele foi buscando entendimento, ele foi, através do nosso testemunho também, que ele sempre fala, foi que ele foi tocado através da nossa vida, e aí ele toma a decisão dele. Mas, para mim, foi esse momento. O Senhor me colocou à prova, eu acompanhei a igreja, foi quando o Senhor, eu tive esse encontro pessoal mesmo com Deus, entendi, fechei a minha loja, depois de uma situação, foi uma decisão mesmo de fé, eu fechei a minha loja e fiquei esperando depois o Senhor falar comigo o que ele queria de mim. Mas muito interessante que quando o Senhor pede para eu fechar a loja, e ele foi muito claro, a gente estava, como diz, passando por uma situação financeira bem difícil, e nós temos uma casa que era quitada, e numa noite, conversando com Deus, eu falei, Senhor, se for da tua vontade... Olha só, a audácia, né? Antes de falar com o marido, como se a casa fosse minha, né? Somente minha. Senhor, se for da tua vontade,
eu vendo essa casa, eu pago as minhas contas, a gente vai para um outro lugar menor, mas o importante, porque quando o Senhor falou para eu fechar a loja, Ele fala comigo através de um texto que tem Eclesiastes, que ele fala que o nome limpo vale mais do que o perfume mais raro. Amém. Eu entendi que o Senhor queria alinhar a minha vida, porque Ele tem propósito na nossa vida. Se nós não estamos com a nossa vida alinhada, nós precisamos nos alinhar, porque o Senhor tem planos maravilhosos para nós. Mas de que forma eu posso testemunhar da graça de Deus na minha vida, se a minha vida não está conforme a vontade dEle? Aí eu entendi. E aí eu fui tomando as decisões para o fechamento da loja, eu sozinha, porque meu marido não entendia essa situação. Ô, marido! Esse marido não entendia. Eu, noites e noites, eu estava com 70 cheques sustados na praça de fornecedores. Eu tinha que resolver essa situação sozinha. E o Senhor foi falando comigo através da palavra. O Senhor me deu passagens bíblicas que Ele a todo instante falava comigo. E Ele falava através da palavra. Claro que a gente não pode ficar abrindo esporadicamente a Bíblia e buscando resposta. Mas comigo era assim. Não interessa, comigo era assim que o Senhor falava. Foi assim, só sei que foi assim. Teve um dia, daí eu coloquei minha casa nas mãos de Deus. Ele falou para mim através da palavra que está em Lucas. Fique na mesma casa, não saia de casa para outra. Aí eu entendi que eu não tinha que vender a casa. Tá bom, se eu não vou vender a casa, eu não tenho mais crédito na praça. Eu já estava devendo para a família, para alguns. Aonde que eu vou buscar recurso financeiro para eu pagar minhas dívidas? Meu pequeno rebanho, não tenha medo. Vendo que tens, que eu te darei o reino dos céus. Como assim? Entendi, Senhor. O Senhor quer que eu feche a loja ou eu venda a loja? Tá bom. Coloquei tudo em promoção. Anunciei na internet, anunciei para os comerciantes que eu estava vendendo a loja. Mas fiz um pacto com o Senhor. E meu marido, você imagina, isso foi entre julho e agosto. Meu marido, Ju, não vai vender a loja. Vai vir Natal, vai vir Ano Novo, a gente vai se recuperar, você vai pagar as suas contas. Eu falei, não, eu já fiz um trato com o Senhor. Eu falei, Senhor, tá bom, o Senhor quer que eu feche a loja? Então nós vamos acertar uma data. No final de agosto, início de setembro, eu fecho a loja então. Mas eu preciso que o Senhor me mande um comprador. E fui anunciando, e eu conversando com o Senhor. Dias e dias, noites e noites, o Senhor me acordava, o Senhor falava comigo, para quem que eu tinha que buscar mercadoria, colocava mercadoria em consignação. Para quem tinha que pagar, né? Quem que eu tinha que pagar. Quem era para pagar primeiro. Eu não posso pagar essa pessoa, porque eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar funcionário. Tá bom, Senhor, eu vou pagar dessa pessoa. Mas eu ia seguindo tudo que o Senhor falava comigo, eu seguia. Aí, num dia, os dias iam se passando. E eu enfrentando minhas lutas em casa e na loja também, tendo que resolver essa situação. E o dia chegou. O dia que eu tinha tratado com o Senhor. Mas eu conto uma coisa para vocês. Num período em que estava todas as lojas em liquidação, a gente via a rua do comércio toda vazia. Mas a minha loja, ela bombava. E conforme ia entrando, eu ia lá, eu pagava as minhas contas, eu pagava as dívidas, resgatava títulos do cartório, pagava banco, e assim foi na vida. Vendeu tudo, inclusive as araras. Mas você vai contar mesmo? Desculpa aí. Aí os dias foram se passando. Eu sofro aqui, gente, orem por mim. Orem por mim. E eu chegando, e aí chegou uma pessoa que ela estava interessada na loja. Eu ia fechar a loja na sexta-feira, que foi no dia 1º de setembro. E ela só poderia vir na terça-feira para ver a loja, depois da data que eu tinha acertado com o Senhor. Aí meu marido falou assim, não fecha a loja hoje, espera a pessoa vir. Ela ficou de vir na terça-feira. Eu falei, não foi esse trato que eu fiz com Deus. Se ele tiver que vir, ele vai vir até às 6 horas da tarde. Do contrário, se não vir, a loja vai ser fechada. E o dia chegou. Aí o comprador não apareceu. Aí, o que eu fiz? Antes de fechar a loja, eu tinha uma TV atrás, assim, do balcão da loja,
E não sei quem conhece o Fernando Francisco, você conhece da Mônica, que tinha o programa Mais Sucesso na Novo Tempo? O Fernando da Jane. Aí ele estava fazendo o programa e ele conta, ao finalizar o programa, a história de Lídia, uma comerciante de tecidos que foi fiel a Deus. E ele fala assim: você que hoje fecha seu estabelecimento, creia que amanhã o Senhor te levanta. Eu, glória a Deus, essa promessa é para mim, essa é para mim. E eu peguei aquilo como minha promessa. Fechei a loja. Passou 2 pastores, né? Sim, aí antes de fechar a loja, passaram alguns pastores, fizeram oração, encerramos as nossas atividades, voltei para casa naquele dia com meu coração feliz, tranquilo, 3 sacolas na mão. com 3 sacolas na mão, porque eu tinha vendido tudo. Eu tinha vendido as mercadorias, tinha vendido arara, manequim, balcão, paguei as minhas contas e embora para casa. 5 meses se passaram, né? E eu fiquei esperando o que o Senhor tinha para mim. Eu tinha obedecido ali o pacto que eu tinha feito com ele. Agora, o que ele tinha para mim? Aí, numa noite, eu orando, saiu a mesma passagem de Eclesiastes. O nome limpo, ele vale mais que o perfume mais caro. Eu falei, Senhor, agora é o Senhor que precisa resgatar minha dignidade. Eu paguei minhas contas, eu estou aqui em casa esperando o que o Senhor tem para mim. Agora eu preciso trabalhar, eu preciso de um emprego, mas eu não quero qualquer emprego, não. Eu quero que você me arrume um emprego em que eu possa servir e falar do Senhor para as pessoas. Amém. Mas, já que nós vamos tratar de datas, eu queria que o Senhor me desse isso como um presente de aniversário. No aniversário, dia 7 de fevereiro. Abusada com o pai. Eu sou assim. Um dia antes, o presente chegou. Eu fui contratada na TV Novo Tempo. Já estou lá há 8 anos, muito feliz, porque eu posso falar de Deus, eu posso testemunhar. O Senhor tem nos usado de forma assim poderosa. Como eu falei hoje, eu coordeno um trabalho aí com 3.000 pastores, para que eles tenham acesso a esse 1.500.000 alunos que a Novo Tempo tem. Amém? Ouviu um amém? Amém. Amém. Obrigado. Então, eu só tenho que louvar a Deus. Então, a gente não mede nosso tempo. Deixa eu falar uma coisa, que é muito importante. Quando nós decidimos seguir a Deus, seguir a Jesus, nós fizemos uma limpeza na nossa casa, viu, irmã Rosângela? Nós fizemos uma limpeza porque tinha muita coisa aqui em casa. Tinha mensagens psicografadas, tinha roupas dele da Umbanda, tinha CDs, DVDs, bebidas, livros. Nós juntamos tudo, nós queimamos, despachamos, fizemos e limpamos tudo de casa e dedicamos totalmente a nossa vida e todos os nossos bens ao Senhor. Hoje, tudo que nós temos, o nosso tempo, Amém. a vida, o nosso tudo que nós temos é a serviço de Deus. Então, a gente vive assim. Uma benção. Amém. Gê, Ô, Ale, Gê. Ale, deixa eu contar uma imagem que eu vi da Ju recentemente. Quando começou a pandemia, todos ficamos em casa, né? E aí, de repente, a igreja pegou um espaço para a gente fazer os cultos abertos, onde nós íamos dentro dos carros. E teve um dia que eu fui à igreja, estava chovendo e chovendo muito. E na entrada da chácara tinha uma barraquinha armada e a barraquinha só protegia mesmo ali umas sacolinhas que elas tinham preparado com um lanchezinho para as pessoas que estavam indo assistir o culto. E a Ju sai com um sorriso aqui, chuva, toda encharcada, recebendo a gente, entregando aquelas cestinhas. Ju, eu vou contar hoje. Para mim foi a melhor mensagem, foi aquela. Sabe? Quando eu crescer, eu quero ser assim. Sabe? Amar essa obra. É lindo de ver o amor que esses dois têm pelas coisas de Deus.
Então, eu voltei para casa, eu voltei com essa imagem dela. Eu ouvi a pregação, a gente louvou, a gente ofertou, tudo. Teve até, naquele dia, Ordenação. ele foi ordenado. Ordenado ancião. Ele é ancião ordenado. Mas, para mim, o ponto alto da mensagem foi aquela sua atitude ali na entrada. Amém. Foi maravilhoso. Gê, Eu queria perguntar, entendi. quando a gente fala, a gente tem que se colocar no nosso lugar de esposo. Então, ela tem que falar mesmo. Eu quero dizer para vocês que eu estou absolutamente apaixonado por essa história. Amém. Que é fantástica. Não acabou, não, porque tem a parte 2. Né? A gente não pode contar tudo. Deixa eu contar. Aí... O estudo bíblico vai ficar para semana que vem, então, tá? Hoje vai só o testemunho. Ano que vem, vamos ter um material de estudo que está lá. Continua, Ju. Olha aqui, a primeira vez, depois que eu fui batizada, primeira vez, eu falei assim, ai, Senhor, eu queria tanto pregar, como eu queria contar, falar do Senhor para as pessoas, mas até que chegou um dia que eu recebi um convite, né, para pregar. Foi a primeira vez numa igrejinha muito simples aqui em Jacareí, simples assim, de tamanho, as pessoas muito humildes. Havia umas 15 pessoas dentro. Mas eu fiquei... Amo essas igrejas. Eu chorava, falei, Senhor do céu, o que o Senhor fez comigo? O Senhor, o Senhor vai ter que ir comigo, e pronto, e aquela luta com Deus, né? Aí preparei uma pregação, cheguei lá, eu comecei, minha filha estava comigo, eu falei assim, comecei a pregação, chegou uma hora e falei assim, gente, tudo que eu vou falar aqui, vocês já sabem, o que eu quero mesmo é contar o que o Senhor fez na minha vida. Amém. Essa pregação aí fica para depois, que vocês já conhecem, vocês conhecem mais do que eu. Então, deixa eu falar o que Jesus fez na minha vida. E foi assim. E o Senhor, Amém. Porque eu tenho uma dificuldade muito grande de falar. Vocês estão percebendo, né? Dificuldade de falar. Até contratada pela rádio também. O G falava comigo, eu só chorava. Eu não tinha, porque ele é cheio de argumentos, sabe? Então, eu não tinha nem o que falar para ele. E eu falei assim, Senhor, mas o Senhor vai me curar disso. E eu tenho pedido muito para que Deus me use. E aí, depois que eu passei por essa dificuldade financeira, o Senhor me deu um ministério de economia, porque eu sou economista doméstica, como uma economista doméstica passando por tanta dificuldade financeira, pois é. Mas quando a gente não coloca de Deus na nossa vida, a gente vai passar por todas as dificuldades. Aí eu comecei, o Senhor me deu esse ministério, trabalhei muitos anos pregando para o Brasil todo sobre economia, como ajudar as famílias a organizarem a palavra de Deus, tudo ali com textos bíblicos, textos de Ellen White, e graças a Deus a gente fez um trabalho bem bacana aí. E agora, na pandemia, o Senhor me deu um outro ministério que eu estou trabalhando agora, que é o Ministério de Mesa Aposta. Vocês já ouviram falar Mesa Aposta? Já vi. Já ouviu falar? Já foi postado no nosso grupo alguns vídeos que ela compartilha com a gente. Sim. Então, eu estava assim, muito envolvida com a economia. Eu não estava muito ligada, embora a gente gosta muito de receber as pessoas, e vocês são muito bem-vindos aqui na nossa casa. Vocês podem se programar para poder... Estou esperando outro convite, eu tenho um tempo para ir na casa de vocês. Isso, pode vir aqui na nossa casa. Tem um pessoal de Porto Seguro que acreditou e veio aqui em casa mesmo. Olha que lindo! E aí, eu gosto muito mesmo a gente gosta como casal, e isso é legal porque o casal gosta, né? Não é só um ou outro. Então, a gente gosta de receber as pessoas, e eu gosto muito, assim, de arrumar mesa, de preparar a casa, enfim. Aí chegou uma sexta-feira, eu preparei o pôr do sol, fiz até com uma mesa, assim, bacana, né? E postei a foto, a imagem aí nas redes sociais, e teve uma repercussão assim, bastante positiva. E eu senti no meu coração o Senhor falando comigo. Falei, o Senhor agora quer que eu fale de mesa, meu Deus do céu. O que eu vou falar de mesa agora? Falei assim, não, isso daí é vaidade. Isso daí eu não posso. Imagina ficar postando minha mesa arrumada nas redes sociais para as pessoas verem. Isso daí é vaidade. Não vou falar nada. Só que o G foi descansar no sábado à tarde, eu fui na internet. A pessoa descansa. Eu fui na internet,
falei assim, Senhor, se essa mensagem é do Senhor mesmo, deve ter alguma coisa na Bíblia falando sobre mesa, né? E aí o Senhor me apresentou um livro que eu tenho divulgado, inclusive esse livro, que é da Devis Tyrus, que é a Experiência da Mesa. E eu fui lendo e fui vendo que as passagens bíblicas se referem à mesa. Uma das primeiras vezes que se refere está em Êxodo, quando o Senhor chama Moisés e ali passa todas as coordenadas das medidas, as medidas da mesa, né, para os móveis do tabernáculo. E ali não é que está a mesa. Ele é criterioso com relação à mesa, né? Porque os pães das asmos vão estar em cima. Né? Ali tem todas as medidas da mesa. Se você for ver, inclusive, a altura da mesa corresponde à nossa mesa de jantar. E os utensílios que estão sobre a mesa. E ali estaria o pão da presença, que é o próprio Jesus. Gente, essa mensagem que o Senhor quer que eu leve. Agora as famílias que estão totalmente desconectadas e não tem mais esse momento ao redor da mesa em família para saber um do outro. Então, agora eu estou levando essa mensagem da mesa posta para as famílias. Tá? Que reúne família, né? Agora eu vou passar aqui a palavra para o G, porque, afinal de contas, ele é o convidado de hoje. Você sabe o que eu comecei a dar para ela? Eu sei que é sacrifício, gente, mas eu comecei a dar chá de língua de papagaio para ela, entendeu? Bem cortadinho, e ela ficou assim, ó. Agora, os bichinhos não falam mais ela. Beleza. Isso é porque ela tem dificuldade para falar. Olha, irmã Rosângela, se perguntasse para mim como que vai no posto da esquina, gente, eu tinha maior dificuldade para explicar para as pessoas, mas Deus está me curando. Agora eu já consigo falar para onde que dá para ir, qualquer referência. Já fez a obra, pode ter certeza. Eu queria te perguntar, que eu não entendi, como que ficou aquele momento da loja, da venda da loja. O senhor respondeu no dia seguinte. Minha senhora, é um sofrimento, porque não é de um dia para o outro, não, né? Leva dias, leva semana, leva meses, e a gente vai, né? Vai conversando com o Senhor, vai seguindo as estratégias dele. Esse período foi um período assim um período bem tenso mesmo. Tenso e de muita resposta, né? Eu acho que muita oração. Tudo é feito com muita oração aqui em casa. Compra de um carro, a troca de um carro. Vamos orar ao Senhor, vamos ver se é isso mesmo. Se as coisas saírem tudo certinho, redondinho, a gente vai entender que é a vontade de Deus. Se tiver algum empecilho, não vamos fazer. Então, a gente é muito cuidadoso com relação a algumas coisas que a gente tem que fazer. Algumas não, todas as coisas que a gente faz, a gente busca orientação de Deus. Você disse que tem muito problema para falar, mas você tem a maior virtude de todas. Tinha o quê? Porque você disse que tinha muito problema para falar, mas você tem a maior virtude de todas. Talvez eu não tenha isso. Você sabe esperar e ouvir a voz de Deus quando ele responde. Sim. Não é todo mundo que tem esse dom que você tem de aguardar no Senhor e principalmente de ouvi-lo na hora que ele está falando. Eu acho que você é duplamente abençoada nesses casos. Aliás, vocês dois são um casal amáveis. Eu estou vendo isso em vocês dois. Eu vejo que a obra já foi feita e vocês estão continuando a obra por vocês mesmos, através do Espírito Santo. Isso faz valer a pena aqui o nosso PG, que nasceu simplesmente para cobrir uma lacuna que a pandemia deixou. E, na verdade, a gente vê que a gente não pode parar por casos, por histórias como a de vocês, que a maior lição que você me deu hoje foi o saber ouvir Deus, foi saber esperar no Senhor e ouvir as suas palavras, porque você colocou tudo em pratos limpos para Deus e pediu resposta. Assim como Moisés fez, talvez Abraão fez também, e você ouviu a voz de Deus. Isso, inclusive, até me emociona, porque a gente ouve muita gente pedir, a gente
A gente é egoísta, a gente pede demais, mas que quando Deus responde, a gente não fala para os outros o que Deus respondeu. E sabe E o que você acontece ali? Não Muitas vezes pode você está ser. sozinho, sabe? Porque nós vamos ouvir a voz de Deus e nem sempre nós vamos ter apoio das pessoas. Mas nós temos a certeza de que nós estamos no caminho, porque é Deus que está nos orientando. Então, por mais que o meu esposo fosse contra as minhas decisões, eu tinha certeza que Deus tinha um propósito para mim, sabe? E a minha confiança de tomar decisões, mesmo contrariando uma pessoa que é forte na minha vida, que se faz presente, é essa certeza de que eu estou seguindo os caminhos do Senhor, que não vai dar errado. Né? Pode ser que dê errado para outros, mas mesmo o errado para Deus é certo, né? Amém. Então, essa é a minha certeza. Esses embates que nós tivemos foram coisas bastante sérias mesmo. E tem um fato, por exemplo, que ocorreu, que me recordei agora aqui, de uma compra de um carro que nós fizemos. Nós fizemos, não. Eu fiz, né? Eu, porque quem manda sou eu, então quem compra sou eu. Aí, rapaz, era uma Tucson preta. E eu passei durante a tarde e vi a Tucson preta. Eu acho que nós tínhamos um Corolla, né? Acho que a gente tinha um Corolla. E eu queria uma Tucson, porque era um carro grande, bonito, né, e tal. E aí, passei na loja à tarde, vi e falei para ela. Falei, olha, aquela Tucson ali é interessante. Ela falou, bonita, bonito o carro, bonito. E passei e fui embora. Quando foi no outro dia, eu fui lá na loja e olhei o carro. Olhei, gostei, aquela coisa bonita, tal. Quanto que dá para voltar, né? Aquela coisa toda. E fizemos um acerto e troquei o carro, sem falar com ela. Para mim, quando eu passei, sabe como é que é homem, né, gente? Passou, viu, mostrei para ela, você viu o carro? Pô, que bonito, gostei, bonito carro. Para mim já era a assinatura que podia, né? Mas a minha vontade estava superior à vontade dela, né? Sabe como é que é aquele relacionamento? Aí trouxe o carro para casa, meu querido. Chegou aqui em casa, ela olhou o carro. Você comprou o carro? Eu já fechei. Falei, mostrei para você onde você falou que era bonito. Ah, tá. Tá bom. Eu fiquei com o carro aqui, querido. E a cara dela, aquela da melhor possível, né? Fiquei com o carro aqui. E eu tinha naquela época um trabalho no período da noite. E toda noite que eu chegava em casa, eu olhava para aquele carro na garagem, aquele carro me incomodava. Era o carro que eu queria. Eu chegava lá na garagem, aquele carro me incomodava. Aí fui andar com o carro, fazia um barulho numa pastilha na roda dianteira do lado esquerdo. E chegamos a trocar a peça original e o cara falou para o meu amigo, não tem mais o que fazer aqui. Esse barulho continua, a peça foi trocada original, o cara da agência, né? Foi trocada original, a peça é essa aqui e tal. Aí eu cheguei em casa e falei para ela, aquele barulhinho que faz lá na roda lá, ele não some, já colocou peça original e tal. Aí ela falou para mim, posso falar uma coisa para você? Eu falei, pode. Mas é problema do documento também. Deu problema no documento também. Eu falei para ela assim, não foi só a plastilha. Falei para ela, me diz, pode falar. Ela falou assim, olha, eu fiz um acerto com o senhor, né? Se tivesse algum empecilho, qualquer coisa que seja nesse carro que não desagradasse, não era para ser feito o negócio. Aí eu falei para ela, mas por que você não me falou isso? Não é? Porque o meu incômodo em relação ao carro estava sendo porque ela tinha conversado com o senhor, mas conversou com o senhor, mas não conversou com o marido dela, que o senhor deu para ela, você entendeu o negócio? O presentão que ele deu para ela fui eu. E aí ela não falou para mim. Mas sabe aqueles argumentos de quando a pessoa quer uma coisa e não tem quem convença? Aí, meu querido, o incômodo foi ficando grande. A gente saiu com esse carro, saímos Escadarleide para fazer um retiro de Natal em Penedo. Retiro de Carnaval. Em Penedo. Retiro de Carnaval. Rapaz, esse carro, lá tem uma Serra da Arara, né, no Rio de Janeiro lá. Esse carro, você subir a serra, ele é muito pesado, ele é só 4 marchas. Né? Então, eu ficava mudando de marcha toda hora. Aquilo foi me irritando. Falei, meu Deus do céu. Chegou um dia que eu cheguei aqui em casa, passou o carnaval, cheguei aqui em casa, falei, não. De hoje não passa, eu vou vender esse carro. Aí entramos num acordo, vamos nos alinhar com a vontade do Senhor. Olha para você ver como é que é o negócio. Vamos nos alinhar com a vontade do Senhor. Amigo, eu saí de casa, tem uma avenida que passa aqui atrás da minha casa e tem várias lojas. Passei e vi um Honda City. Entrei na loja com o carro, com o meu, e o cara já estava lá com o Honda City. Amigo, esse carro é bonito e tal, como é que é e tal. Mas você vai trocar a sua Tucson no Honda City? Eu falei, vou trocar. Gostei do carro, vamos fazer um negócio. Ele falou, olha, mas só que é o seguinte, eu não posso voltar dinheiro para você, pelo valor do carro e tal.
Falei, qual que é essa diferença? A diferença estava dando, na época acho que era de R$ 5.000. R$ 5.000. Eu falei, o carro é seu. Não, eu não posso fazer isso com você, porque você está perdendo R$ 5.000. Eu falei, amigo, o carro é seu. Gostou da Tucson? Eu gostei do seu. Eu perco R$ 5.000, estou levando você de fora. Eu falei assim, mas o seu carro tem algum problema? Eu falei, não, amigo, não tem. Mas qual é o problema? Aí eu contei para ele qual é o problema. Eu falei, eu comprei o carro sem pedir a bênção, sem pedir a permissão do Senhor. Agora eu estou devolvendo o carro e comprando um carro que tem a bênção dele, que é esse seu Honda City aqui. Ele olhou para mim assim, não acreditou muito, a Ju estava do lado e falou assim, é isso mesmo. Nós estamos cientes que nós estamos perdendo, mas nós estamos voltando para o caminho do Senhor. Então não tem preço, entendeu, Ale? Venâncio, Dona Rosângela, Pérez, não tem preço você retornar para os braços do Senhor, para você retornar para as orientações do Senhor. Resultado disso, testemunhei para aquele cidadão, falei da igreja, ele foi 3 vezes na nossa igreja. Só não largou o que estava fazendo, porque o comércio de carro no sábado é quando todo mundo vai, e aí tinha o costume das festas, do churrasco, dos uísques, mas foi 3 vezes na igreja, tem conhecimento, conhece a palavra. Perdemos dinheiro, compramos o City e fomos extremamente felizes com o City. Por quê? Precisávamos voltar para o caminho do Senhor. E aí depois disso nós acertamos. Toda vez que você conversar com o Senhor, conversa comigo depois. Mas é assim, a nossa vida é regida por esse Deus maravilhoso. E a semente foi semeada. Sim, foi semeado. Ele esteve lá por 3 vezes na nossa igreja, né? Conversamos e acertamos algumas coisas dele ir fazer visita mais vezes, mas aí o mundo fala mais alto, fala mais e... Lá na frente de volta. Você até fala, né? E quando a pessoa permite, você vai entrando aos poucos. Mas se ela já, em determinado momento, ela levanta um muro, ele acaba inibindo você de construir a ponte, né? Porque você está tentando, mas ele levanta o muro, né? Já vamos ultrapassar aqui o tempo. É muito agradável ouvir essas. Primeiro que eu já tive uma Tucson, eu sei que você passou. Dizer para você que eu estou apaixonado por vocês, pela história que vocês. Oi, Lê. Opa, quem é? Tem alguém? Sou eu, Rai. Rai Cordeiro. Sou eu. Ale, você me permite uma contribuição aí na linda e maravilhosa história, testemunho que eu ouvi aí desse casal? Sim, claro. Em 1984, quando eu entrei na igreja, fui logo levado para ser missionário numa aldeia de índio. Foi quando passei 1 ano lá dentro. Depois eu saí da aldeia por causa da minha documentação. E aí eu fui designado para ser pastor obreiro em São Gabriel da Cachoeira. Só que nessa época, nós tínhamos uma família que elas eram do Candomblé. Eu acho que era do Candomblé. Era a família da irmã Iris, finada irmã Iris. Não sei se a Mônica chegou a conhecer, ouviu falar. Lá do Santo Antônio II. Não, do Santo Antônio II, a fundadora da igreja do Santo Antônio II. Sim. A história se deu assim. Ela era mãe de santo, e aí ela conheceu a palavra de Deus através da igreja pentecostal. Ela saiu abandonou tudo, né? E ela pegou e atrás da casa dela tinha um galpão que era o depósito da empresa do marido dela. Ela fez um pacto com Deus e ela disse que ela ia construir uma igreja. A primeira igreja que ela se agradasse, ela iria construir essa igreja, dar o galpão lá, ceder o galpão para ser a igreja. Aí foi quando ela entrou na igreja pentecostal. E lá ela fez a igreja pentecostal.
o pastor Levi veio para fazer uma conferência e nós participamos dessa conferência, que a antiga Missão Central Amazonas queria fazer uma outra igreja no Santo Antônio, porque era um bairro muito grande. E aí foi quando nós arranjamos aquele local lá e começamos, então, o trabalho lá. Aí falaram dessa família que tinha sido do candomblé e agora eles estavam numa igreja pentecostal e ela fez uma igreja atrás da casa dela. O pastor Levi disse, faço questão de convidar essa família e de evangelizar essa família. Mas, pastor, como é que o senhor vai fazer isso? Ele disse, vamos lá. Foi quando ele foi levado lá, na casa deles, fez amizade com eles, deu estudo bíblico para eles, eles participaram às 30 noites, se batizaram e ela deu um prazo de 30 dias para o pastor tirar tudo lá de trás, porque agora ela era adventista do sétimo dia. Porém, agora que vem o detalhe da história. Ela um dia na casa dela, na sala da casa, eu conversava muito com ela. Ela era muito minha amiga. Ela foi sogra da minha irmã. E ela era muito minha amiga. E um dia eu conversando com ela, ela disse, Ale, que o demônio veio na sala dela, na casa dela, quando ela estava estudando a palavra de Deus e lendo a lição da escola sabatina e o grande conflito. E disse para ela, ele olhou para ela rindo e ela disse, o que tu queres aqui? Eu não tenho mais nada contigo. Hoje eu sirvo a Deus. Sou uma mulher feliz e liberta. Ele disse, enquanto você estiver nessa igreja, você nunca terá paz e sossego. Se você voltar para aquela igreja que você estava, você percebeu que eu nunca te perturbei? Aí ela disse, é verdade, mas para lá eu não volto mais. Porque o que eu recebia lá no terreiro não era diferente do que eu recebia lá. Agora não. Agora estou no caminho certo. Estou na igreja certa. Ele disse, pois então, pode esquecer que você não vai viver. Ale, essa mulher pegou uma doença que nenhum médico sabia descobrir o que era. Ela foi para uma junta médica especializada em São Paulo, voltou para Manaus, pior do que quando foi. E eu já era pastor obreiro em São Gabriel. Eu peguei o avião, vim para Manaus para pegar material nessa época. Eu não sei se vocês lembram, tu lembra, Lê, que aonde é a CEAM era a antiga Missão Central Amazonas e do lado tinha a clínica adventista. Sim. Antes de mudar para o hospital. Ela vem, quando eu saí da ASEAN, da Missão Central Amazonas com o material, ela vem saindo da clínica. A mulher desfigurada, totalmente desfigurada. Eu encostei o material assim na parede e fui lá com ela e dar um abraço nela. Quando ela me viu, ela sorriu. As últimas palavras que eu ouvi dessa mulher foi naquele dia. Ela dizendo mesmo assim, eu disse, irmã, pelo amor de Deus, o que a senhora tem? Ela disse, Rai, estou morrendo. Mas estou morrendo feliz em Cristo Jesus. Aí eu disse, por que, irmã? A senhora está falando isso? Não diga isso não, a senhora é uma mulher viçosa. Ela cantava, ela era professora de música, rapaz, ela cantava como ninguém, meu irmão. Entendeu? Eu ainda participei do coral que aquela mulher ensaiava na igreja, no distrito, conjunto de música. Aí ela disse para mim mesmo assim, o diabo, ele me feriu de morte, mas ele pensa que ele vai me levar. Só que ele não vai me levar, porque eu selei minha vida com o sangue de Cristo. Eu morro,
mas morro feliz. Quando foi poucos dias depois, eu viajei para São Gabriel da Cachoeira, mas antes de eu viajar, eu recebi a triste notícia de que ela tinha falecido. Mas creio, irmãos, que ela vivenciou o selamento com Jesus e ela com certeza irá ressuscitar. Amém. E eu fiquei muito encantado com a história deles aí, entendeu? Eu também, Ale, não era fácil não, não fui fácil não. Não queria saber de igreja, entendeu? Andava de galera. Só para você ter uma ideia, meu irmão, eu peguei apenas 2 estudos bíblicos. 3 estudos bíblicos. 3 estudos bíblicos só. No dia, aí eu disse que eu queria me batizar. Só que eu era muito farrista, gostava muito de dançar. E de namorar também. Quando foi, eu não sei se vocês lembram daquele filme que passou na televisão nos anos 80, Ghostbusters, né? Caça-Fantasma. O meu irmão que é DJ, fez uma festa aqui e fez a logomarca, era a Noite dos Caças-Fantasma. Olha o nome da festa. E aí eu trouxe minha namorada para cá, Ale, meu irmão, nós dançamos, meu amigo. Dançamos. Eu ia me batizar no domingo, isso era no sábado à noite. Aí ia jogo de luz e tal, e não tinha mais ninguém dançando lá atrás. Só tava eu e minha namorada já dançando música romântica. Agarradinho, beijava. Aí daqui a pouco, no escuro, bateram no meu ombro, por trás. Ei, o que tu tá fazendo aqui? Aí eu parei, olhei para trás, não tinha ninguém. Só tinha o meu irmão lá no som e eu e ela dançando. Aí, continuei dançando. Bateram no meu ombro a segunda vez. A mesma palavra. Ei, o que você está fazendo aqui? Aí eu olhei, eu digo, rapaz, eu acho que a noite é sucinta mesmo, caça-fantasma. Eu acho que tem algum fantasma aqui. Quando foi a terceira vez, Ale, caiu a ficha. Irmã Rosângela, todos os irmãos que estão assistindo, caiu a ficha. Aí eu entendi que o anjo estava falando comigo e eu ia me batizar no domingo e estava farreando no sábado. Aí eu falei para minha namorada, eu digo, se você quiser dormir aqui, não tem problema, você pode dormir, mas eu já estou indo, vou tomar um banho e vou dormir, porque já deu o que tinha de dar para mim aqui. Aí ela, não, vou te dar então dinheiro do táxi, tu pega o táxi e vai embora para casa, mas eu já estou indo dormir, porque não dá certo mais eu aqui. Não é para mim ficar aqui. Aí eu peguei e subi. Desculpa. Aí eu subi, tomei meu banho e fui deitar. Quando eu deitei, orei, pedi perdão a Deus, chorei, pedi perdão a Deus. Eu entendi que realmente não era para mim estar ali. E nessa noite, Ale, pasme, senhores, eu tive um sonho com Cristo e a Cidade Santa. Eu durmo aqui no segundo andar e ele me chamava por 3 vezes na janela do meu quarto. E quando eu abria a janela, tinha uma claridade que me cegava, ofuscava a vista. E eu fui abrindo os olhos devagar e vi aquele homem de branco em cima de uma pequena nuvem, flutuando no céu. E ele dizia, vem, segue-me. Que coisa linda. E eu olhava lá para baixo e dizia, mas rapaz, esse camarada está querendo me ver todo esborrachado lá embaixo. Tá ficando doido, não vou não. E eu discutia mesmo com ele. Aí ele dizia, vem, segue-me. Aí eu disse, mas rapaz, você tá maluco mesmo, não vou não, eu vou me esborrachar. Quando ele falou a terceira vez, eu peguei, sentei na janela, botei os pés para fora e fui segurando assim na parede para ver se eu não ia cair, passar direto. Quando eu fui ficando em pé,
eu vi que algo não deixava eu cair. Aí eu fiquei em pé, soltei da parede, e aquele negócio, e ele foi flutuando em direção ao cemitério Santa Helena, ali, aqui mesmo no bairro. E eu fui sendo puxado por ele, e fui atrás dele. Para onde ele ia, eu ia flutuando. E quando nós chegamos no cemitério Santa Helena, em cima tinha uma cidade toda de ouro, linda, maravilhosa. Os anjos estavam lá cantando. E aí eu vi aquele rio de cristal, aquele trono maravilhoso. As crianças, elas voavam dentro daquela cidade. Aí eu fui ficando maravilhado com aquilo. E ele chegava, aí disse, você está vendo essas sepulturas? Eu digo, tô. A gente dentro da cidade. Aí ele levantava a mão, ergam-se. Aí as sepulturas se rompiam, né? Alguns se levantavam já com o corpo todo glorioso como o dele. Aí eu dizia, não, eu também quero. Aí ele dizia, ainda não chegou a tua hora. Aí eu digo, não, já é a minha hora sim, eu não vou mais sair daqui não. Eu vou ficar aqui. Ele disse, não, teu lugar está reservado, mas faça por onde merecer. Aí eu digo, não, rapaz, não vou, eu vou ficar aqui. Eu dizia para ele. Só que eu não sabia quem era, né? Eu discutia com ele no sonho. Aí, naquele meu linguajar, meus amigos, para variar, eu discutindo com ele como Jacó brigando com os anjos, a minha mãe me acorda, ainda era viva, a minha mãe me acorda daquele sonho. E eu só lembro que ele disse, faça por onde merecer. Meus irmãos, eu sei que eu estou um pouquinho de férias, como diz o ditado, mas estamos fazendo uma outra missão que Deus, eu tenho certeza que Deus designou e tocou no meu coração. Posso não estar mais na obra, mas eu tenho muita fé em Deus de que não vai demorar para a gente retornar. Eu peço até, irmão, parabéns pelo testemunho, pela lição de vida que vocês nos deram aí. Eu estou maravilhado também, Ale, e encantado, porque eu não sabia o que eu iria ouvir hoje à noite aqui na nossa sala, e eu me deparei com essa situação e lembrei da afinada irmã Iris, entendeu? Que nós conhecemos há alguns anos atrás, e esperamos que um dia a gente possa se encontrar no céu. Que Deus abençoe, irmão, sua família, Deus abençoe o trabalho que vocês estão fazendo e que tudo seja para a honra e glória de Deus. Amém. E eu já peço, Ale, oração de todos vocês, porque a gente está travando uma batalha e, se Deus quiser, muito em breve, algumas novidades irão surgir. Tá bom? Para a honra e glória de Deus. Amém. Eu acho que agora, depois... Ju, a gente costuma cortar, deixar só a mensagem principal no YouTube, mas eu, conversando com o Péricles, ele disse para mim assim, puxou minha orelha, faz mais isso não. Faz mais isso não, coloca na íntegra. Porque o Espírito Santo, ele aparece depois também, né? Ele começa a falar depois pelas pessoas e a gente não pode cortar. Para você ver, o Raimundo Cordeiro, ele faz parte, nós somos um trio, Web Rádio Esperança Alvorada, a Sanatos pela Mônica Venâncio e o Isaama pelo Raimundo Cordeiro. Nós formamos uma tríplice aliança para levar solidariedade ao interior do estado do Amazonas. Amém. Através de ações solidárias. E ele está à frente, logisticamente, para preparar a nossa ação, que seria 6 de setembro, e tivemos que adiar por causa da pandemia. E é uma pessoa maravilhosa também, que faz parte da nossa missão como um oficial de Deus que vai na frente.
E eu fico maravilhado que quando a gente pensa que terminou, o Espírito Santo vem com mais essa história para a gente ouvir. Mas eu gostaria de apelar agora para os pedidos de orações. Nós não fizemos no começo. Eu vou começar por mim. Eu vou fazer o primeiro pedido de oração e vou agradecer principalmente a mensagem de vocês, na qual eu aprendi que eu tenho que ouvir mais a Deus, eu tenho que colocar os meus planos na frente de Deus. Eu aprendi com o Rai nesse momento que os planos de Deus às vezes nos colocam em caminhos que talvez a gente só enxergue espinhos, mas a gente pode encontrar as pedras para irmos em segurança. Eu peço pela minha saúde, vocês veem que eu estou tomando bastante água, é porque a garganta resseca muito. Pela saúde da minha família aqui, principalmente pelo Brasil e por minha Manaus, porque a minha Manaus está chorando de novo. A minha cidade está clamando pelo Senhor. A Covid voltou e voltou a matar. As autoridades não estão revelando os casos reais que estão acontecendo na nossa cidade. Eu peço que vocês coloquem Manaus no íntimo do coração de vocês, para que as pessoas, principalmente, tenham consciência de que essa batalha só vai ser travada no altar de Deus e quando todo mundo se unir. Eu vi de perto pessoas morrendo. Eu convivi com a situação e eu sei que está muito difícil. E o meu povo clama pela ajuda dos céus. Esse é o meu pedido de oração. Já aproveitando, Ale, já aproveitando o gancho, eu quero agradecer primeiramente a Deus pelo escape da morte recentemente. Eu também fui acometido não de Covid, fui acusado pelos meus irmãos, perdi uma irmã, tivemos que enterrar ela, já está com 20 dias, e fui acusado de ter passado Covid para ela, pelos meus próprios irmãos. Vocês não sabem como é dolorido isso. Uma irmã que a gente amava muito, e era muito próximo dela, e o resultado do nosso exame, lamentavelmente para eles, não deu Covid, e sim H1N1. Mas é tão perigosa quanto a Covid, porque até hoje eu estou com sequela, com problemas respiratórios, né? Não posso subir muita escada, nem fazer esforço, e me falta o ar, e resseca a garganta também. E graças a Deus a gente escapou. Mas a minha outra irmã, a mais velha da turma, ela continua internada no hospital com Covid, mas graças a Deus ela tá se recuperando e conseguiu sair da faixa de risco, de perigo. E eu quero que vocês orem, irmãos, porque não está fácil não, Ale. É testemunho por cima de testemunho de famílias perdendo pessoas. Quando menos você espera, é uma ligação de um amigo avisando que o irmão faleceu, o pai morreu, a mãe está entubada no hospital. É uma coisa, é uma loucura, é uma coisa de louco. Manaus não está fora de perigo, pelo contrário, a pandemia está voltando e voltando com força total aqui em Manaus. O prefeito agora está tentando se redimir, o governador tentando se redimir, mas nós sabemos que muitas das vezes a culpa é do próprio governante, porque foram apressados, desativaram hospitais de campanha, às pressas, entendeu? E o povo, nós fizemos uma campanha nas redes sociais para que não se desativasse, para que ficasse os hospitais aí, porque nós não estávamos fora de perigo.
A pandemia tinha baixado, porém, nós não estávamos fora de risco. Não foi ouvido o clamor da população, não foi ouvida a nossa voz. E hoje estamos pagando o preço, perdendo pessoas que amamos, entendeu? Mas nós clamamos a Deus, nós pedimos a Deus para que isso logo passe e possamos realmente ter o nosso convívio social, até mesmo religioso, porque com o lockdown que eles estão querendo decretar, vai fechar tudo outra vez. E nós não vamos poder ter a oportunidade de conviver socialmente, espiritualmente com os irmãos, entendeu? Na confraternização. E, infelizmente, isso nós vamos ter que passar aí na frente e não vai demorar, não. Pelo que eu estou vendo, eu acho que essa semana nós vamos ter tudo travado de novo aqui. Já fecharam o comércio, entendeu? Ontem, quando eu estava chegando de viagem, lá do Careiro Castanho, nós passamos por uma lanchonete que tinha mais ou menos umas 30 pessoas. A polícia foi lá e lacrou tudo, mandou todo mundo embora. Infelizmente, nós vamos ter que conviver com essas cenas aí. Mas muito obrigado, irmãos, pelas orações de todos e vamos continuar orando uns pelos outros. Obrigado. Mônica Venâncio. Bom, eu só tenho motivos para agradecer a Deus. Gostaria de pedir as orações de vocês pela minha vida, pela vida da minha filha, pelo meu trabalho também. E orar também, continuar orando uns pelos outros, para que a gente possa cada vez nos convencer que nós estamos caminhando os últimos metros dessa jornada e possamos nos fortalecer cada vez mais. E pedir oração também pela vida de cada um de vocês, em especial pela vida do G, pela vida da Ju, para que cada vez mais eles continuem sendo usados e estejam cada vez mais fortes. É isso. Quem mais quer pedir oração? Temos aqui o Davi está aí, a Irene está aqui, bem-vinda Irene, o pastor Enoque também está aqui. Mais alguém quer pedir? A Célia está voltando. Eu quero pedir pelo meu irmão. O meu irmão Ricardo, que fez a cirurgia, está tendo sangramento pela urina e o médico só faz dizer que é assim mesmo, e ele está ficando temeroso e tem tido algumas dores, né, na parte do abdômen. Pedir oração que Deus complete a obra de tudo que ele fez nessa cirurgia, de tudo da vitória, né, que eu já contei que a biópsia dele deu que não era maligno, e está nas mãos do Senhor e eu só peço oração por ele. Amém. E oração por todos. Amém. Mais alguém? Eu vou pedir. Muito difícil a situação em que a gente está vivendo. Que Deus nos dê força e nos dê ânimo e esperança de dias melhores só na eternidade. Amém. Amém. Mais alguém tem algum pedido para fazer? O G precisou dar uma saidinha, que tocaram a campainha aqui de casa, eu não quis ir lá atender, que já é tarde. Tudo bem. Mas nós estamos, eu estou com o meu sogro, né, que é o pai dele, está internado já há mais de 20 dias e já está na UTI. Então, o caso dele, assim, bastante crítico. E já está havendo falência já de órgãos. Então, a gente, nesse momento, ora para que o Senhor também faça o que conforme a vontade dele, que o Senhor vá confortando também a família
porque a gente está vivendo também aí um momento assim bem delicado aqui, a perda aqui de um ente querido nosso, né? Pedindo oração. Pelo meu pai. Qual o nome? Qual o nome, Ju? Geraldo Batista. Geraldo? Isso, Geraldo Batista. Eu acho que agora é a oração final. Isso. Mais uma vez, obrigada, Gê. Obrigada, Ju. Hoje foi atípico, né? Geralmente a gente encerra por volta das 21h40, estourando as 22 horas. Né? E hoje passamos um pouquinho. E já quero convidá-lo para a próxima semana. Nós vamos ter a segunda parte, também com o casal. Ele Vive, parte 2. E vamos convidar pessoas. Agradecemos ao nosso amigo Péricles por disponibilizar aqui o espaço. A Lê, brigadão aí por dizer que vai ficar quieta e não ficar quieta. Assumir aí o comando do barco. E obrigada a todos. Gê, por favor, Ju, vocês fazem a oração para a gente? A gente não terminar sem abrir a Bíblia, não sou eu. A gente veio aqui com a dona Irene Aparecida também, que é aí de São Francisco de alguma coisa, que eu não me lembro de onde que ela mora, o nome da cidade dela. E esse iPhone da Célia é lá de Porto Seguro, que está aqui. Olha, que legal. Aí, que legal. A dona Sejam todos muito bem-vindos. São Francisco. Conceição de Araguaia. Conceição do Araguaia. Olha. É uma amiga também, muito querida. E eu vi que, antes de eu sair para ir atender a porta, que vocês estavam falando com relação à saúde, inclusive o Rai, né, falando também sobre a saúde. E eu me recordei, na hora que ele estava falando, sobre a passagem de João, capítulo 10, versículo 11, que é uma parte que ele está falando sobre a ressurreição de Lázaro, né? Capítulo 11, João capítulo 11, quando ele diz assim: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja, por ela, glorificado. Olha que coisa maravilhosa. Então, hoje nós estamos vivendo num momento muito difícil, que é da Covid. Tem o Ale aí, que está passando por suas situações, o Rai também, passando por situações. Mas nós temos que ter consciência, mesmo perante essa pandemia, que a palavra diz aqui, que Deus seja por ela glorificado. Porque nós temos a palavra constante da pregação. O que o Ale faz é uma coisa extraordinária. Quem não vê a pessoa passando por uma situação dessa e ainda na rádio se dispondo, levando a palavra, comunicando, ajudando os irmãos, orientando os irmãos, isso é glorificação da palavra de Deus. Se nós ficarmos apegos ao que a pandemia, ao estrago que a pandemia está fazendo, ela tomará mais lugar na nossa mente do que propriamente a cura que o Senhor já tem prometido para nós. Temos irmãos nossos que estão dormindo no Senhor? Temos irmãos nossos que estão dormindo no Senhor. Mas mesmo o cristão, naquele momento mais difícil, do crisol que ele estiver passando, ele clamar ao Senhor, o Senhor vai dar para ele, vai apacentar essa ovelha, vai apacentar o seu coração, para que você passe com, como é que eu posso dizer? Passe com mais tranquilidade. Você olha para o Ali aqui, por exemplo, você vê e fala, rapaz, acho que esse cara não tem nada. Por quê? A espontaneidade com que ele fala, com que ele participa, você olha assim e você fala, Senhor, glórias a Deus por isso. Então, que nós possamos ter aí uma noite abençoada, Dona Rosângela também, já com as cãs brancas, aí, né, Dona Rosângela? Que tem de experiência nessa vida, não é verdade? E o Senhor tem a bondade de ter a senhora sempre servindo a Ele. O Rai aí não tem as cãs brancas, mas tem aí uma lisura na cabeça. E fiquei muito feliz de estar com vocês também. Espero que segunda-feira que vem, se houver tempo, eu vou contar uma parte do meu testemunho, que é diferente do dela, que vocês viram que eu levei 2 anos. Vou explicar o porquê que foi. Eu tenho certeza que vocês irão se impactar com o que Deus é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Ele é capaz de tirar a pessoa do lodo e trazer para a sua maravilhosa glória. Ele me tirou exatamente
É um tição tirado do fogo. Um tição tirado do fogo. E me trouxe para cá. Vamos orar? Seu Périx, muito obrigado. A sua foto é linda, parece um deputado. Seja senador. Ao redor do Senhor. Ai, Vamos orar então? Eu acho que a mais idosa daqui, do grupo, acho que sou eu. A mais experiente, dona Rosângela, a mais experiente. 70 aninhos para cada um. Oxe, Vamos orar. glória a então? Deus, irmã. Sim, Glória a Deus. Vamos lá. Senhor Deus, bendito e louvado seja o Senhor nas nossas vidas. Amém, meu Pai. Pai Santo, o que esse país tem passado é algo, o que o mundo tem passado é algo que nós nunca vivemos na nossa geração, Senhor. A única certeza que nós temos é que o Senhor está protegendo os seus filhos. Amém. A certeza que nós temos que o Senhor tem a cura para tudo isso. A certeza que nós temos que se dormirmos antes da sua volta, nós acordaremos na primeira ressurreição. Amém. Amém, Senhor. Paizinho, nós sabemos da tua onipotência, nós sabemos da tua onipresença, nós sabemos da tua onisciência, Senhor. Eu sei que nos passados o Senhor curou leprosos, o Senhor restaurou cegos, o Senhor restaurou pessoas que locomover. E hoje aqui, Pai, eu peço pela saúde do Rai, eu peço pela Amém, meu Deus. saúde do Alê, eu peço pela Amém, saúde das pessoas que eu não estou vendo neste momento aqui, mas que o Senhor está vendo. Amém, meu Pai. Ângela, Senhor, já adiantada em idade, mas aí louvando e glorificando o teu santo nome. Que a tua mão abençoadora Amém. seja sobre a vida de cada um de nós, alcançando meu Pai também naquele leito, já pelos homens decretado o seu final. Amém, meu Deus. Pai, o Senhor sabe de todas as coisas. Eu creio, Pai. É verdade. Eu creio na sua onipresença. Eu creio na sua onisciência. Amém, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos, te pedindo estas coisas, pela misericórdia das nossas vidas. Amém.